Então o Enki levou o pessoal lá na casa, que na verdade essa casa da vida era o laboratório geneticista onde o Enki fazia as experiências, né? Então, Enki lhes levou à casa da vida. Em fortes jaulas havia uns desses seres. Ao ver Enki e os outros ficaram a saltar, golpeavam com os punhos nas barras de jaula. Claro, grunhiam e sopravam. Aí, imagina, eles estavam todos presos, eles eram acostumados com a liberdade, era uma reação do tipo, ei, me tira daqui, me solta daqui, né? Grunhiam e sopravam, não diziam palavras. São macho e fêmea, disse Enki. Tem masculinidade e feminilidade. Lembrem-se que nós estamos falando dos Homo erectus, que viviam aqui e já foram capturados em jaulas, né? Para serem estudados. Então, continuando, o que o Enki explicando para a meia-irmã dele, Nimar. Procriam como nós, vindos de Nibiru. Ningizida, que é o filho do Enki, né? Então, Ningizida, meu filho, comprovou sua essência de elaboração. Pessoal, sempre quando vocês virem essência, fala de DNA, ok? A essência de elaboração é similar à nossa, como duas serpentes entrelaçadas. Lembram da nossa cadeia de DNA, né? Nossa essência vital se combinará com a deles. O DNA dos nibiruanos se combinarão com o DNA do Homo erectus. E isso gerará o Homo sapiens. Então, na leitura aqui, comprovou sua essência de elaboração. É similar à nossa como duas serpentes entrelaçadas. Nossa essência vital se combinará com a deles. Nosso sinal ficará sobre eles. Criará-se um trabalhador primitivo. Entendeu? Então, aí é onde eles estão com a ideia, gente. Aqui eles estão fazendo esboço, né? É o pensamento. Eles estão deliberando, eles estão debatendo e concluindo como eles vão fazer a experiência genética e a partir daqui como surgirá o Adão. Então vamos adiante, gente. Compreenderá nossas ordens. Ainda o Enki falando dos benefícios, né, da criação desse ser. Ele está dizendo que este ser compreenderá nossas ordens, dirigirá nossas ferramentas, levará a cabo os trabalhos duros nas escavações. Então eles deviam ter os tratores deles lá, o tipo de... extremamente mais avançada do que nós temos hoje em dia. Diga-se de passagem, nós estamos falando de mais de 450 mil anos atrás. Isso é interessantíssimo. Então eles criaram Adão, por exemplo, para ser os operadores de tratores, os fazendeiros, digamos assim, deles, entendeu? Os mineradores, melhor, mais ainda definindo com mais precisão. Então, assim, ó, e o Enki com entusiasmo, né? Isso dará alívio aos Anunnaki, no Abzu. Lembra? Abzu é as minas, né? De escavação de ouro. Assim falava Enki com entusiasmo, suas palavras soavam excitadas. Já o irmão dele, o meio-irmão dele, que era meio contrário nessa parada toda, né? Que é o Enlil. Tá aqui. Enlil vacilava ante as palavras. É um assunto de grande importância. Faz muito que se aboliu a escravidão em nosso planeta. Os escravos são as ferramentas, não outros seres. Vejam bem aqui que o próprio Enlil se torna mais severo com os escravos depois. Nesse primeiro momento, antes dos fatídicos escravos serem criados, ele já está se colocando como do contra. Então, olha bem, Enlil vacilava ante as palavras. É um assunto de grande importância. Ouçam isso, gente. Faz muito que se aboliu a escravidão em nosso planeta. Os escravos são as ferramentas e não outros seres. Como nós diríamos nos dias de hoje, a gente pode escravizar máquinas, não seres humanos, né? Quer trazer para a existência uma nova criatura que não existe previamente. E aqui ele se refere, a criação só está em mãos do Pai de todo o princípio. O Pai de todo o princípio. Então eles também têm a noção, e eles nem sabem direito quem é, né? E o que quer direito com eles, se aprova, se não aprova, ou seja, as mesmas dúvidas que nós temos em relação ao nosso Deus, e o nosso Deus, né, no momento está sendo evidenciado que se trata, que é o nosso Criador, que se trata de um ser que veio de outro planeta, que também teme, digamos assim, a mão do Todo-Poderoso.
Então olha aqui, observe, e vocês vão ver bastante eles discorrerem a respeito disso, né? Essa menção de que se eles estão ofendendo as leis, se eles estão contrariando, ou burlando, ou quebrando as regras, né? Do verdadeiro, o que nós chamaríamos de o verdadeiro Deus, é que eles se referem como Pai de todo o princípio. Então eles nem usam a palavra Deus. Nós, se a gente quer se reunir realmente, se referir ao Criador de tudo, né, do universo, de todas as coisas, aqui fica claro que a gente não pode se referir, né, nesse caso, ao Deus bíblico. Então, no meio do caminho, através dos concílios, né, concílio de Laodiceia ou Cordato Niceno, ou de Niceia, né? Todos esses concílios, o que foi considerado apócrifo, o que entrou pro cânon bíblico e não sei o quê. Ali, gente, a gente começou a perder toda essa informação. E ali eles juntaram todos os deuses num Deus só. Então, quando tu começa, isso também vai ficar evidente mais adiante. Quando a gente começa a não entender, quando Deus, né, manda que o povo de Moisés... manda um recado através de Moisés para o faraó de que o seu povo deve ser libertado. Depois esse mesmo Deus, pelo que diz na Bíblia, endurece o coração do faraó e não permite que o povo seja libertado. Cara, fica confuso. A impressão que dá é que Deus está brincando como fosse os bonequinhos de Playmobil, não sei quem lembra disso, né? Onde ele atua sobre os dois lados e define o lado que ele quer, ou seja, ele manda pedir que o Moisés peça para o faraó que liberte o seu povo, só que depois ele próprio endurece o coração do faraó, não permitindo que o seu povo parta. Cara, totalmente sem sentido. Agora, lendo o livro de Enki e entendendo que nós temos como é tratado de um Deus único da Bíblia para cá, mas lendo o livro do Enki, que é a origem da Bíblia, de muitas coisas que estão na Bíblia, aí tu vê que tem vários que são os deuses, aí um Deus quer uma coisa, outro Deus quer outra. Um Deus manda fazer uma outra coisa, outro Deus não permite que isso... Começa a fazer sentido, tu começa a ter entendimento, começa a ter lógica. Entendeu? E é esse o nosso objetivo aqui. É a gente simplesmente trazer esse clareamento das coisas pra gente começar a ter mais compreensão sobre a própria Bíblia. Entendeu, gente? Então vamos lá adiante. Olha que legal isso aqui tudo. Assim disse Enlil, opondo-se, suas palavras eram severas, né? E então, em relação aos escravos, né, que a escravidão já tinha sido abolida, coisa e tal, aí o Enki tentando convencer ele a fazer a atitude que gerou Adão, que acabou gerando Adão, e por essa razão nós estamos aqui neste momento, o Enki responde ao seu irmão: não, escravo, a não ser as ajudantes, é o meu plano. O ser já existe, diz Anima, que é a irmã. O plano consiste em lhe dar mais capacidade. Eles estão tentando convencer o Enlil que eles não estão brincando de Deus fazendo uma criatura nova. Eles estão só querendo fazer, digamos assim, um upgrade, entendeu? Dar um cutucão na evolução deles ali, para que eles possam entender as ordens, para que possa haver uma comunicação entre eles. Mas vamos combinar que eles estão disfarçando, eles estão usando meias palavras, mas sim, o Enlil está certo, eles estão criando um bando de escravos. E tanto por isso que eu insisto em vários programas que eu falo, que a gente fala que nós temos que descobrir que estamos dentro da senzala para depois abrir as portas dela. Então agora vocês vão começar a entender, quem ainda não tinha entendido, por que eu me refiro tanto à senzala, à escravidão. Porque a gente foi criado para ser escravo, e é isso que está sendo explicado aqui. Aliás, isso já está sendo debatido antes de Adão ser criado, gente. Entendeu? E até Adão, o próprio Adão, acontece a mesma coisa. Da mesma forma que eles resumem os deuses e transformam tudo num Deus só, o próprio Adão, vocês vão ver aqui, né? Ele passa de Adamo a Adapa. Então, o Adão que é expulso do paraíso, que é o primeiro ser criado pelo Adão, é o Adamo. Já o Adão que tá na Bíblia, que dá geração a 7 e que vai às 10 gerações até chegar o Ziusudra, que é o Noé, Ziusudra em Sumério, vão abordar isso também aqui, né? Já é o Adapa. O Adapa é uma evolução. Do Adão saíram algumas outras criaturas até chegar no Adapa. E vocês vão entender a intervenção no meio de tudo isso. Então a Bíblia, eles pegaram todas essas informações, eles reuniram tudo num só, eles deram talvez também um pouco, porque imagina
imagina eles falar em essência. Hoje, como a gente compreende a questão do DNA, a questão da clonagem, a questão da inseminação artificial, a gente consegue ter uma compreensão sobre tudo que está escrito no livro do Enki. Na época, lá, 400 anos depois de Cristo, que a gente já tinha emburrecido, né? A humanidade estava numa completa treva científica, vamos dizer assim. Isso aqui é só como loucura, então talvez, né? Não sei. Pois eu vou mencionar alguns nomes através da história que também destruíram milênios de informação, que nem o incêndio da Biblioteca de Alexandria e outras coisas. Então a gente foi emborrecendo. Então não sei por que razão, gente. Eu sei que a gente não sabia entender o que estava lá na Bíblia. E a Bíblia então fez o quê? Resumiu tudo por achar que nós não íamos compreender. Ou por interesse de manipular a informação. Isso é um caso secundário. O que importa é que a verdade está aqui agora neste momento. Ok? Então voltando aqui. Não se trata de fazer uma criatura, mas sim de fazer a nossa imagem já existente. Lembram lá na Bíblia, e fez Deus a sua imagem e semelhança? É isso que eles fizeram. Com poucas mudanças se pode conseguir. Só se necessita uma gota de nossa essência. E este é um assunto grave e não é de meu agrado, disse Enlil. Então, da mesma forma que o Enki, a Nirmá e o Ningishzida e todos os outros lá, né, estavam todos contra o Enlil, dizendo não, nós temos que fazer isso, até porque isso resumiria-se em resumir o trabalho dele. É que nem nós estamos trabalhando que nem uns loucos aqui, vamos criar um robozinho para aliviar. Quem é que não vai querer? O nosso fardo? Quem é que não vai querer? Todo mundo vai dizer, sim, vamos criar esse robozinho. Só que esse robozinho era um ser, o que nós conhecemos hoje como ser humano. Entendeu? Então aí a grande divergência. Vamos adiante. É muito bom isso aqui, pessoal. Muito bom. Então assim, ó, pessoal, eu vou pular um pouquinho aqui, depois quem se interessar, vai adiante, coisa e tal, porque senão vai se tornar extremamente muito extenso. Mas aqui, ó, então é onde eles ficam na dúvida se devem fazer isso ou não, né? A parte que vem da tabuleta 6 aqui, a gente pode até disponibilizar para vocês aqui. Ela na íntegra. Aí depois assim, então, essa discussão entre Enki e o Enlil, ela é levado para o Anu. O Anu apresenta esse assunto ante um conselho. Esse conselho vai deliberar se isso deve ser feito, se isso não deve. Aí lá no conselho eles chegam à conclusão de que eles não têm outra forma de salvar Nibiru. Nibiru precisa do ouro, né? O ouro tá na terra. Daí lá, nos capítulos anteriores falam como Alalu foi expulso de Nibiru, vaga pelo universo, acaba descobrindo o planeta Terra, acaba descobrindo que o planeta Terra está completamente rico em ouro. É assim que eles vêm parar aqui, tá? Bem resumido. E daí então, eles trouxeram o que eles chamaram de os heróis. Os heróis eram os voluntários que saíram de Nibiru para serem os mineradores aqui na Terra para, né, uma questão nobre. Eles vieram através de uma finalidade nobre, que é salvar o seu planeta. Só que depois dos anos se passando, através do trabalho pesado aqui, eles dizem, tá complicado. Aí começou as rebeliões, coisa e tal, e surgiu a ideia de transformar o Homo erectus em Homo sapiens, para que fossem escravos, para que liberassem o trabalho, né? Os nibiruanos, os Anunnakis, que são o povo de Nibiru, eles queriam diminuir o fardo dos Anunnakis. Então, resumindo, pessoal, nós existimos porque alguém nos criou para reduzir o trabalho pesado de um povo de outro planeta. Ponto. Né? Tem outras dissidências humanas que foram criadas por outros seres de outros planetas com objetivos diferentes, né? Mas a raça adâmica, que a gente conhece, os oriundos da raça adâmica, que não são os únicos a povoar o nosso planeta, repetindo, né? Esses, pelo menos, essa origem dele, eu não sei se eu sou adâmico ou não, né? Provavelmente quando eu começar a conseguir ter acesso à minha memória akáshica, eu vou descobrir isso, né? Mas posso ser um reptiliano, posso ser que também tem vários segmentos, várias, né, ramificações, digamos assim, etnias de reptilianos diferentes e assim por aí afora. Mesma coisa acontece na miscigenação racial aqui na Terra, entre as nossas raças terrenas. Isso se deve também já de raças oriundas, de raças diferentes interplanetárias. Então é a mesma coisa em escalas maiores, em escalas interplanetárias, daqui a pouco em escalas intergalácticas, daqui a pouco intergalácticas em
multidimensionais, interdimensionais e por aí adiante. É muito louco, é muito legal isso tudo. Então, pessoal, resumindo, as deliberações, né, do Conselho de Nibiru disse sim, que se faça o ser. Deram de carta branca pro Enki para ele continuar com seus experimentos genéticos para resultar nesse povo escravo que vai ajudar a eles se libertar do fardo. Ok, pessoal? Os anciões e os sábios disseram que se faça o ser. Ok. Então, voltando para cá, o Enki, né, pega essa meia-irmã dele, que é a que vai ajudar ele nesse processo todo, e começa a mostrar já o trabalho que ele já estava exercendo, que ele já estava fazendo no laboratório dele. Tá? Então, Enki explicou a Nimar como elaborar o ser, levou o Nimar a um lugar entre as árvores. Era um lugar de jaula, que era lá onde ele já tinha aprisionado alguns dos Homo erectus, aonde ele queria fazer os experimentos com eles, né? Então, nas jaulas havia estranhas criaturas, algo que ninguém tinha visto em liberdade. Tinham a parte superior de uma espécie e a parte inferior de outra criatura. Pessoal, aqui o Enki já tá mostrando, porque na verdade, o Enki é daquele que o come quieto, vamos dizer assim. Quando ele levou a exposição de que se deveria mexer do assunto, de que se deveria mexer nesse ser que já existia ou não, coisa e tal, ele já estava fazendo os experimentos, ele já estava correndo por conta própria, né? Era só o momento de vir a confirmação do povo dele, do conselho lá, para que ele não fosse considerado um criminoso que tivesse, né, descumprido as regras e que ele não ficasse sob a sanção da lei. Então agora ele tem o aval do conselho, da lei, do povo de Nibiru, do planeta de Nibiru, para que ele pode ir adiante nas experiências genéticas dele. Então agora ele pode deitar e rolar. Então ele levou essa irmã dele, que é a Nimar, e já começou a mostrar. Então, quando ele fala nessas duas espécies, que na frente, que a parte de cima era de uma espécie e a parte de baixo era de outra, ali começaram as experimentações genéticas do Enki. Então, pessoal, aquilo que a gente vê na mitologia grega da criação, que é o centauro, que é o minotauro, é tudo verdade. É aquela parte da mitologia, né, que ela está sendo comprovada. Lembra? Então, a plausibilidade disso tudo está vindo à tona, as comprovações. Então, um adendo sobre isso bem legal é que o Erich von Däniken, que é o autor do livro Eram Deuses os Astronautas, e eu tive a oportunidade de ter lido esse livro mais ou menos há uns 25 anos atrás, e foi muito legal, né? Quem tem acesso às palestras e consegue ir pessoalmente nas palestras do Erich von Däniken, ele mostra os sarcófagos que eles abriram, que junto com os esqueletos dos faraós haviam estes seres. Estavam lá os esqueletos desses seres, que são retratados aqui, das espécies combinadas por suas essências. Tá escrito aqui, ó, Enki mostrou a Nimar criaturas de duas espécies combinadas por suas essências. Então aqui nós encontramos a plausibilidade, a veracidade, a comprovação de que Minotauro, Centauro, Sereia, né, e várias outras coisas que eram tidas como mitologia são seres que realmente existiram, né? E no caso de sereias, existem até hoje. Um pouquinho mais adiante, vai mostrar como eles foram tentando evoluir nessas espécies e como as primeiras inseminações do DNA Anunnaki nos seres humanos não deram muito certo. Eles evoluíram de uma certa forma, mas ainda não chegaram no ser inteligente que eles queriam. E pessoal, fazendo o link, né? O famoso pé grande, ou Sasquatch, ou Orangopendek, ou Yeti, ou seja lá o nome que é dado, que tem até o programa Em Busca do Pé Grande. Sim, pessoal. Ele é um remanescente, provavelmente ele é este ser pré-adâmico, que ele foi criado lá, que ele é, por exemplo, o Homo sapiens. Talvez ele seja o grande elo perdido. Ou melhor, a comprovação viva
do grande elo perdido, aonde se tu conseguir encontrar um pé grande, talvez por isso que não se encontra, eu acho que eles são protegidos pelo pessoal do comando oculto, por causa que eles não querem que isso venha à tona. Provavelmente um exame de DNA do famoso pé grande, por que ele é grande? Né? Eles relatam ele como 2 metros de altura. A gente sabe que os Anunnaki eram seres de 4 metros de altura, os Néfilins, os gigantes, bíblico. Então nós temos um meio caminho entre os Anunnakis e os humanos adâmicos como nós somos hoje. E se nós temos um ser aí de 2,5 metros, 3,5 metros, nós teríamos um ser exatamente no meio do caminho, um intermediário entre os Anunnakis e nós. Então, esses pé grandes, Orangopedec, Yeti, ou seja, qual é o nome dado a ele, eu acredito piamente, por enquanto, né, não tenho nenhuma coisa que contraindique essa teoria, né, no meu caso, dos meus estudos, que realmente comprova. Então, eu acredito que o pé grande é o meio do caminho entre o Homo erectus e o Homo sapiens, ok? Então, aqui tá falando nisso. Né? Então aqui, ó, Enki mostrou animar criaturas de 2 espécies combinadas por suas essências, DNAs, né? Voltaram para a Casa da Vida. Lembra? Casa da Vida, laboratório genético de Enki. Levaram-na a um lugar limpo e com um brilhante resplendor. Imagina um laboratório genético onde tu vai mexer com DNA se ele não tem que ser completamente livre de bactérias, coisa e tal, evidentemente. Então, no lugar limpo, Ninjizida, que é o filho de Enki, né, explicou a Nimá, sua tia, os segredos da essência vital, como se pode combinar a essência de 2 espécies. Ele lhe mostrou, né? É o que está escrito no livro.